sou a Ana Paula do Livros e Confissões e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o livro Agnes Grey, da Anne Brontë. Para quem não sabe, Anne Brontë é irmã da Charlotte Brontë e da Emily Brontë. Ambas são escritoras também, todas as três na verdade, né, se tornaram escritoras. Para quem não sabe, a Anne é a irmã mais nova das irmãs Brontë. Ela nasceu em 17 de janeiro de 1820 em Taunton, Inglaterra, acho que é assim que se pronuncia, e morreu em 28 de maio de 1849, aos 29 anos de idade. Não se sabe a causa da sua morte, mas especula-se que ela morreu de tuberculose pulmonar, mas ainda existe um mistério, nunca foi confirmado a causa da morte dela, e tem até um mistério envolvendo sua morte, porque quando ela foi encontrada no seu leito, no seu quarto, tinha uma carta com ela, só que essa carta, e uma das irmãs que encontrou essa carta, só que essa carta logo depois sumiu. E aí tem esse mistério aí, que eu achei particularmente bem interessante. Ela frequentou o internato durante 1836 a 1837. Anne, aos 19 anos, foi trabalhar como governanta, já que sua família era pobre, não tinha tantas condições de manter as filhas, e ela foi trabalhar como governanta. E ela trabalhou como governanta entre 1839 a 1845. Os únicos livros que ela publicou foi o Agnes Grey e A Senhora de Windfell Hall, acho que é assim que se pronuncia. Agnes Grey foi escrito em 1847, mas publicado somente em 1850. Tem alguns lugares que dizem que foi publicado em 1849 ou 1848. Especula-se também que esse livro aqui é uma obra quase que biográfica da autora. Eu tenho as minhas dúvidas, porque muitas das coisas aqui, se você for pesquisar um pouco sobre a vida das irmãs Brontë, não bate. Por exemplo, que ela tinha só uma irmã, só que ela teve duas irmãs e um irmão. E aqui fala que ela teve uma irmã. Algumas circunstâncias bate, como ela sair de casa cedo para trabalhar, buscar independência, família pobre. Então, assim, algumas coisas bate. Eu acho que o livro é meio que baseado na sua autobiografia, mas ao mesmo tempo também contém fatos ali que foram acrescentados pela autora. E de certa maneira, muitos momentos você vê ela falando com você, caro leitor. Ela fala muito isso, caro leitor. Então, assim, ela fala muito com o leitor e você tem a impressão de que ela está contando essa história da vida dela para você. Só que quando você lê os outros livros das irmãs Brontë, você percebe que elas também têm essa mesma característica, porque todas elas, pelo menos os livros que eu li até agora, fala sempre com o leitor, caro leitor, não vou alguma coisa. Então ela sempre está comunicando com o leitor, como, vamos dizer assim, de uma forma direta, mais ou menos. Passa na era vitoriana, ele retrata muito da característica daquela época. Um período em que a mulher ela é considerada um ser apenas para procriar. Então o intuito da mulher é ser dona de lar, casar e constituir família e dar à luz aos seus filhos. Basicamente isso. Naquela época não existia isso da mulher como estudante, como uma mulher inteligente, que sabe falar várias línguas. O livro, na minha visão, ele basicamente é uma crítica do século XIX, da era vitoriana. Então, para mim, eu senti que foi uma crítica que foi feita, que a Anne quis fazer a sociedade nessa época, nesse período na Inglaterra. Então vamos lá. O livro não é um romance. Eu imaginei que fosse um romance. Tem um romance? Tem esse romance. Porém, não é um romance que é evidente, é mais pro final o romance. E é muito passageiro. Então, assim, o livro é basicamente uma crítica à sociedade da Inglaterra no século XIX. A gente começa a história
contando aqui a história da Anne, que ela vive com seus pais. Eles vivem razoavelmente bem, não são ricos, mas também não vivem precariamente. E aí seu pai resolve arriscar em fazer um investimento e acaba perdendo o pouco que lhes restavam. E aí a família começa a passar por uma certa dificuldade. Aí a irmã mais velha da Anne, porque é só uma irmã que ela tem, a irmã dela faz pinturas, então de alguma forma ganha algum dinheiro ali vendendo os seus quadros, e a Anne, sendo a mais nova, não se vê muito, não vê muita saída para ela, porque a Anne, para ajudar a família, tem essa ideia de sair de casa e trabalhar como uma governanta numa casa para poder ajudar os pais, para não ser um estorvo. E aí ela sai de casa, mais ou menos com uns 19 anos, coincidentemente com a mesma idade aqui que a Anne, né, saiu de casa para trabalhar. E ela conhece uma família que, gente, é uma família horrível, horrível. Eles são muito pessoas horríveis, eles são sem coração, eles são maldosos, eles maltratam a Anne. Então, assim, ela sofre bastante nessa primeira família. Tem um garotinho que ela briga com ele por ele estar matando passarinhos. O maior prazer para ele é pegar esses passarinhos e matar. E aí ela pergunta para ele por que ele faz isso. Ele fala pelo simples prazer de vê-los morrer aos poucos. E aí eu fiquei chocada com essa parte que fala sobre isso, né? Então, aí logo ela acaba saindo, é mandada embora por essa família, porque eles não veem ela como uma funcionária, vamos dizer assim, muito boa, né? A segunda família que ela vai conhecer aqui, que são pessoas assim, são pessoas razoavelmente boas, mas muito egoístas, muito mesquinhas. Mas aí é onde ela acaba se habituando mais, aqui nessa casa. E aqui ela conhece o rapaz aqui que ela vai vir a se apaixonar, e vão se apaixonar um pelo outro, né? E então, no decorrer do livro, a história basicamente é essa. É ela contando pra gente a experiência familiar dela com essas duas famílias. Então, a experiência que ela passou, a crítica que ela quer passar do que ela vivenciou com essas pessoas, porque é uma família que é desestruturada daquela época, em que a mulher não tem opinião, pessoas mesquinhas, maldosas, que pensam só em si mesmas, né? Essa foi a crítica que eu particularmente senti, que ela quis passar. E também tem a paixão aqui que ela vive, mas assim, é muito passageiro, porque ela logo se apaixona por esse rapaz e ela tem que ir embora, porque seu pai adoece, e ela vai embora para casa para tentar ajudar a cuidar do seu pai, ou mesmo encontrá-lo vivo, né, quando ela voltar. Só que aí a história vai, a história vem, acaba que, né, eles se reencontram, mas eu não vou falar a maneira como eles se reencontram, mas eles se reencontram, vivem Só que assim, o romance é bem pro final do livro, então assim, se você tiver expectativa de encontrar um romance lindo, eu acho que não é um livro então pra você ler, porque ele é basicamente o livro quase todo criticando essa sociedade no século XIX, e pro final concluindo a história com a própria vida dela, né? O que vai acontecer com essa personagem no final. É isso, gente. É um livro que eu vou ser bem sincera, que assim, ele tem uma característica assim de uma narrativa mais lenta, mas é um livro fininho, dá pra você ler tranquilamente. Se você gosta de livros que critica a sociedade da época em específico, se você gosta desse tipo de livro, eu acho interessante ler. Eu achei bastante interessante. Até então eu não tinha muita noção do que era basicamente a sociedade nessa época, no século XIX, na Inglaterra, né, onde as mulheres eram
vista só para procriar, para casar e cuidar da família. Eu achei bem interessante. Não fiquei esperando um romance lindo, maravilhoso. Não, tem um romance aqui da nossa personagem, né, pro finalzinho do livro, que é muito bonitinho, muito bem feito, não muito romantizado, nada que, assim, que foge, né, do contexto, mas muito bem colocado, muito bem escrito. A crítica feita aqui é muito bem colocada, é uma crítica assim, bem sutil, não é aquela coisa ácida, sabe, forte de você perceber a crítica, mas para quem tá lendo, é fato que ela está fazendo uma crítica a essa família, a essas pessoas, porque realmente são pessoas, famílias que são terríveis, são famílias que têm seus problemas. Então, basicamente o livro consiste nisso. É muito interessante, eu amei o livro, se tornou um dos favoritos para mim. Eu estou esse ano dando prioridade para ler as obras das irmãs Brontë. Até agora eu li esse livro, Agnes Grey, terminei de ler Jane Eyre, já li O Morro dos Ventos Uivantes, e agora faltam os 3 restantes publicados no Brasil, que é A Senhora de Winterfell, que é escrito pela Anne Brontë, falta o Violet, e acho que assim se pronuncia, e o Shirley, da Charlotte Brontë. Então, assim, eu pretendo ler esses 3 com o decorrer do ano. Então, todos eles eu vou vir aqui comentar. O próximo livro que eu vou vir comentar, eu não sei se vai ser O Morro dos Ventos Uivantes ou Jane Eyre, mas um desses 2 eu vou vir aqui falar também sobre eles, a minha experiência. Então, é assim, é um livro maravilhoso, uma obra maravilhosa, mas tenha em mente que não é um romance fofo, lindo, mas que é um livro incrível, que você vai aprender muito sobre a sociedade nessa época e ver também a jornada dessa personagem, da Agnes Grey, que é uma jornada muito bonita, é uma moça independente, sai de casa, onde ela tem um conforto do seu lar, tem um conforto da família que a ama muito, mas ela vai procurar sua independência. E são atitudes que ela toma louváveis. Então, assim, a gente vê o tanto que essa personagem é amorosa, ela é preocupada, e eu senti que também ela é muito uma personagem também que se lembra muito de Deus. Em vários momentos ela fala sobre isso, e é bem evidente. Em Jane Eyre também eu senti isso, essa questão de Deus na vida delas. Isso pra mim também ficou bem claro. Eu acho que foi pela criação das próprias irmãs Brontë, então elas colocam isso em suas obras, e a escrita delas, embora não sejam irmãs diferentes, tem algumas coisas peculiares que você identifica ali, sabe? Então, assim, é muito interessante e vale a pena ler mesmo. Então, se tornou um dos meus favoritos da vida, dei 5 estrelas para ele e pretendo algum dia relê-lo novamente. Gostei bastante do final que essa personagem teve, achei muito real e gostei e achei maravilhoso. Então, essa é a minha dica para vocês. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!